Bom dia, turma, bom dia, quarto ano, bom dia, famílias. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Para hoje, daremos continuidade ao conteúdo algoritmo da divisão. Como a gente sempre inicia nossas aulas, irei apresentar agora para vocês o nosso card socioemocional do dia e em seguida a gente faz uma breve reflexão e um desafio para vocês. Como fazer o outro se sentir importante? Essa é a nossa reflexão do dia. E junto com ela, eu trago um desafio para vocês. Eu desafio cada um de vocês a escolher um amigo, pode ser um amigo da sala de aula, um amigo externo. Você vai mandar uma mensagem para esta pessoa, olha que interessante. E você vai fazer essa pessoa se sentir importante. Você vai fazer um elogio, vai parabenizar por alguma coisa que essa pessoa tenha feito, por este amigo tenha feito para você. Traz uma boa recordação, valorizar o outro. Olha que bacana. Então, tá feito o desafio. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso card do dia. E agora seguimos para a nossa atividade. Hoje na nossa aula, na nossa atividade, será proposta alguns itens referentes ao algoritmo da divisão. Ou seja, nesta aula, nós iremos dar continuidade a este conteúdo. Na aula anterior foi apresentada uma videoaula, onde eu apresentei e fiz a retomada da divisão para cada um de vocês. Em seguida, explorei algo a mais que vocês até então não tinham estudado. E isso, com essa atividade, eu percebi que alguns de vocês ainda ficaram com muita dificuldade. Outros conseguiram tranquilamente, só que foi uma minoria. Com isso, o professor Ed Carlos traz novamente o algoritmo da divisão como uma forma de a gente estar revisando e garantindo que todos vocês aprendam. Agora, eu irei apresentar para vocês 3 exemplos onde vocês devem se atentar ao passo a passo que eu estarei fazendo na resolução destas divisões, certo? Vamos lá, como vocês devem fazer isso? Assistam com muita atenção a explicação, anotem esses exemplos no caderno e sigam passo a passo, ou seja, você assiste o momento, volta o vídeo e vai fazendo junto comigo no caderno para vocês não esquecerem o passo a passo. Finalizado esse momento, vocês partem para a atividade do dia, que será postado no WhatsApp e que daqui a pouco eu trago uma breve explicação de como que vocês devem resolvê-la. Vamos aos exemplos. Vamos à resolução de alguns exemplos, como vocês podem observar. Nós temos aqui 3 divisões, 65 dividido para 4, 157 dividido para 3 e 312 dividido para 6. Então, vamos à resolução. Vou resolver aqui a primeira. A gente vai identificar o quociente. Lembram que o resultado da divisão eu chamo de quociente. Aqui eu tenho o dividendo e o divisor. Dividendo sempre o valor maior, divisor o valor menor. Ok? Então, vamos lá. 65 dividido para 4. Temos aqui o sinalzinho da divisão. E aqui no algoritmo da divisão a gente faz aqui a chavezinha para indicar o dividendo e aqui dentro o divisor. E aí, como é que a gente faz essa divisão? Eu não vou dividir direto 65 para 4. Eu vou dividir aqui o primeiro algarismo, que é o 6. Tenho 6 dezenas para dividir para 4. Então, como 6 é um valor maior do que 4, eu consigo fazer essa divisão. 6 dividido para 4. E aí, como o professor já explicou, a gente precisa encontrar um valor que multiplicado por 4 seja igual a 6 ou próximo dele. Pode ser maior do que 6? Não. Então, vamos lá. Lembrando da tabuada de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8? 8 é maior do que 6. Então, não pode ser o 2 aqui. Vai ser quem? Vai ser o 1. 1 vezes 4 é 4. Então, eu vou subtrair 6 menos 4, que é igual a 2. E agora a gente tem um 5 aqui que ainda não foi dividido. Tem 5 unidades. Vou baixar esses 5. Lembra daquela regrinha? Para não esquecer qual o número que você já baixou. 25 dividido para 4. Seguimos com a mesma ideia. Trabalhar a tabuada de 4. Numa avaliação, na atividade, vocês devem ter uma tabuada em casa, tá aí pesquisando. Mas numa avaliação, se você não conseguir recordar, muitos alunos eu vejo que faz a estratégia da tabuada.
escreve a tabuada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3. E assim segue, até chegar a um valor próximo ou igual do valor que a gente está procurando. No caso aqui é o 25. Nós estamos dividindo 25 para 4. Para quem já estudou a tabuada do 4, sabe que 6 vezes 4 é igual a 24, que é o valor mais próximo de 25. 24. 6 vezes 4, 24. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Ou seja, na divisão 65 dividido para 4, o quociente, que é o resultado, é igual a 16. E aqui nessa divisão nós temos um resto. Quanto que restou? Restou 1. Professor, como é que eu tenho certeza que essa conta está certa? Né? Que é sempre bom a gente verificar. Então, eu vi que 65 dividido para 4 dá 16 e sobra 1. Então, a gente vai usar aqui a operação inversa. Ó. Eu vou multiplicar. Isso aqui não precisa fazer todas as atividades, só uma forma de você fazer, né, de verificar se fez o cálculo correto. Então, a gente pega ó, o quociente, multiplica pelo divisor e soma com o resto. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Leva 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Deu 64. Olha que sobrou 1 aqui, um resto. Então, eu vou somar com o resto. 64 mais 1, 65. Ou seja, está correto. Eu multiplico o quociente vezes o divisor. E se tiver resto, eu somo com o resto. E esse valor tem que ser igual ao dividendo. Se for igual, então a nossa continha está correta. Tá? É uma forma de verificação, de validação da sua divisão. Vamos ao próximo. 157, chavinha, dividido por 3. Vamos lá. Olha só, aqui vocês lembram que o 6 deu para dividir para o 4. Nesse caso, o 1 é menor do que 3. Então, não tenho como dividir 1 para 3. Eu vou dividir quem? Eu vou dividir o 15 para 3. Ok? 15 dividido para 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15, né? Pode trabalhar com essa ideia também. Cabe 5 vezes. Por que 5? Porque 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15. Olha que legal. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é igual a 0. Já terminei? Não. Ainda tem um 7 aqui, ó. Vou descer o 7. Agora eu tenho 7 dividido para 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2 vezes. E como é que eu faço para verificar isso? Multiplicando. 2 vezes 3, 6. Mas eu estou procurando o 7. E se eu colocar um 3? 3 vezes 3, 9. 9 não pode porque 9 é maior. Então tem que ser o 2 mesmo. 2 vezes 3, 6. Subtraímos 7 menos 6, 1. Que no caso a gente também tem resto. Temos aqui o quociente, que é o 52, e nós temos o resto, que é 1. Caso eu queira verificar, mesma coisa, multiplica 52 vezes 3 e soma com 1, que vai dar esse resultado. Que tal vocês fazerem isso aí no caderno de vocês, para ver se deu certo? Vamos lá. Finalizando aqui com o último exemplo, 312 dividido para 6. Vou colocar aqui 312, chavinha de divisão por 6. Dividendo e divisor. Vamos lá novamente. 3 dividido para 6 é possível? Não, porque 3 é menor do que 6. E 31, se eu juntar aqui, ó, 31 é maior do que 6. Entendido? Então, vocês vão fazer. Qual número multiplicado por 6 é igual a 31 ou próximo dele? Quem é que lembra da tabuada de 6? Pensa um pouquinho aí. Justamente, 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 6 é 30. E 30 está bem próximo. Se eu colocar um 6, 6 vezes 6...
36 aí já é maior do que 31. Então, 5 vezes 6 é 30. Aí eu vou subtrair. 1 menos 0 é 1. 3 menos 3 é 0. Restou 1? Não, porque ainda tenho 2 aqui. Vou baixar o 2. Agora eu tenho 12 unidades aqui para dividir por 6. E aí, 12 dividido para 6, nós sabemos que é 2, porque 2 vezes 6 é 12. E 12 menos 12 é 0. Olha só essa divisão exata. Por que é uma divisão exata? Porque o resto é igual a 0. Então, temos aqui o quociente, resto, dividendo e divisor. Espero que vocês tenham compreendido, né? Um passo a passo bem simples, que com muita atenção, conhecimento da tabuada e seguir o passo a passo que o professor indicou, sem dúvida, não haverá dificuldade e, consequentemente, a atividade será realizada com sucesso. Atividade esta que eu trago agora uma breve exploração da mesma. Muita atenção! E a nossa atividade do dia, como vocês podem observar, é apenas uma questão, tá? Onde eu peço para vocês calcularem o quociente e o resto de cada divisão. Ou seja, de acordo com o exemplo que eu apresentei para vocês, apresentei 3 exemplos, e vocês vão fazer a mesma coisa aqui nessa questão. Vão dividir 78 para 6, 81 para 9, e assim sucessivamente até a letra F, tá certo? Então, uma atividade bem simples, aqui tem uma dica. Muita atenção ao passo a passo explicado pelo professor na videoaula, né? Eu apresentei 3 exemplos explicando como que vocês devem fazer. E aí eu tenho uma observação a fazer. Como que vocês, durante a atividade, né, muitas vezes pedem ajuda ao pai, à mãe, o irmão, enfim. Tem sempre alguém para estar ajudando. E aí, qual é a sugestão para a nossa atividade de hoje? Como vocês estão continuando o conteúdo, ou seja, já vimos na aula anterior, acabamos de ver os exemplos, então vocês vão tentar fazer sozinhos. Professor, eu estou com muita dificuldade, mas tentem fazer o máximo sozinhos, e aí em seguida é que vocês podem pedir ajuda, tá certo? Porque ao final o professor encaminha lá no PV de vocês a correção, e aí vocês podem estar tirando a dúvida de algum item que tenha ficado mais dificuldade. E aí você vai conferir, vai fazer o cálculo, nada de enviar essa atividade sem cálculo, tá certo? E nada de utilizar a calculadora. Percebi que alguns alunos usaram a calculadora e eu peço que vocês evitem fazer isso. Vocês tentem resolver, seja com dificuldade, né, não conseguindo completar direitinho, mas tentem fazer sozinhos, tá bom? E aí depois pede ajuda para alguma coisa, alguma dúvida, manda mensagem para o professor, pedir mais um exemplo, tá bom? Finalizamos mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês tenham compreendido. Próxima aula a gente faz a retomada de divisão com situações problemas, onde a gente vai estar aí realmente colocando em prática tudo que a gente aprendeu, né, para encontrar a solução de algumas situações que serão apresentadas. Desejo bons estudos a cada um de vocês, muita dedicação. Qualquer dúvida, chama o professor no WhatsApp e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.